Falando por você, filosofia e educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de licenciatura em filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 8. Texto escrito por Gleice Kelly de Moraes Lopes. Leitura e comentários de Carla Janaína Mendes Cruz. Pensando a filosofia no contexto hipermoderno, autora Gleice Kelly de Moraes Lopes. Os desafios que cercam a filosofia são diversos. Dentro dessa diversidade, podemos citar um desafio um tanto quanto árduo, que é nos encontrarmos dentro dos tempos hipermodernos. O conceito de hipermodernidade foi introduzido pelo filósofo francês Gilles Lipovitsky, que o trouxe como uma evolução do período pós-moderno, que caracteriza uma nova fase da sociedade contemporânea. Na sua obra, Os Tempos Hipermodernos, o filósofo descreve a hipermodernidade como um período marcado pela intensificação e aceleração das dinâmicas econômicas, culturais e sociais que eclodem no pós-modernismo. Diz o autor que a hipermodernidade é, abre aspas, uma sociedade liberal caracterizada pelo movimento, pela fluidez, pela flexibilidade, indiferente como nunca antes foi aos grandes princípios estruturantes da modernidade, que precisam adaptar-se ao ritmo hipermoderno para não desaparecer, fecha aspas. Dessa maneira, percebemos que essa nova realidade se configura como sendo um momento de aceleração em que presenciamos uma intensificação da velocidade e da efemeridade no cotidiano. Ele descreve: por toda parte, as operações e os intercâmbios se aceleram. O tempo é escasso e se torna um problema, o qual se impõe no centro de novos conflitos sociais. Horário flexível, tempo livre, tempo dos jovens, tempo da terceira e da quarta idade. A hipermodernidade multiplicou as temporalidades divergentes. Fim de citação. Assim, percebemos que a percepção do tempo na hipermodernidade foi alterada. O presente é vivido e sentido de modo fragmentado, como uma grande sobrecarga de eventos e informações que brigam pela nossa atenção. Essa aceleração da vida nos leva a perceber que muitas das vezes nos percebemos em meio a uma sensação de superficialidade, em que a profundidade e a contemplação, principalmente do pensamento, são sacrificadas para favorecer a rapidez e o excesso de produtividade. Analisando esse contexto hipermoderno de aceleração da vida, é que encontramos um dos grandes desafios para a filosofia. Esta, que muitas vezes é associada a um exercício de paciência, por envolver uma ação de investigação profunda e rigorosa das questões fundamentais da existência, do conhecimento e da realidade. Exige uma disposição para contemplar e questionar ideias complexas. A paciência é um exercício fundamental na compreensão e na reflexão crítica, permitindo que possamos analisar argumentos de forma detalhada,
considerando diversas perspectivas e reconheçamos as perspectivas de cada questão. Uma outra característica marcante da filosofia seria o fato de que ela se desenvolve ao longo do tempo e se constrói sobre o trabalho de filósofos anteriores diversos, e está sempre em diálogo com diversas tradições intelectuais. Essa característica exige uma leitura atenta e uma apreciação das contribuições históricas, assim como também a capacidade de integrar novas ideias e desenvolvimentos contemporâneos, o que dentro do contexto de aceleração e produtividade se torna cada vez mais desafiador. Esse problema também pode ser analisado na obra Sociedade do Cansaço, do filósofo coreano Byung-Chul Han, que examina e define esse contexto atual como aquele onde os indivíduos se tornaram inquietos e imperativos, nesse cenário produtivo se desdobrando para realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Em outra obra, intitulada Psicopolítica de Han, aborda o problema atual que engloba as redes sociais. E, segundo o autor, é notório reparar que as redes sociais, em um meio que permite o compartilhamento de informações entre pessoas ou empresas, proporcionam hoje um natural controle sobre o ser humano. As informações prestadas nas redes são consideradas um produto, isto é, o próprio indivíduo transforma-se em produto no mercado onde tudo se vende e tudo se compra. Essa livre circulação de informações pessoais geram no ser humano um panóptico. Tudo está transparente e visível por todos os elementos. Seria esse um modelo de prisão onde se pensa estar em liberdade. Para escapar dessa prisão e afrontar esse poder neoliberal dominador, Han propõe como solução o idiotismo. Para ele, o idiota é, abre aspas, alguém que resiste a uma comunicação acelerada, desviando-se assim da ortodoxia e da conformidade, fecha aspas. Han cita o pensamento de Deleuze, ao mostrar que os filósofos que produzem novos pensamentos, necessariamente esses, têm sido idiotas. Nesse sentido, ele então dá exemplos de idiota na história da filosofia. Citação: a filosofia é uma história de idiotismo. Sócrates, que só sabe que nada sabe, é um idiota. Descartes também é um idiota, que põe tudo em dúvida. Cogito ergo sum é um idiotismo, uma contração interna do pensamento, que torna possível outro começo. Descartes pensa na medida em que pensa o pensamento. Fim de citação. Esse idiotismo, de acordo com o autor, é, abre aspas, uma filosofia que tem a capacidade de quebrar a violência do consenso que marca a sociedade atual, fecha aspas. Nesse sentido, a conformidade, a submissão a padrões impostos pelo sistema devem ser superados e combatidos, assim como fizeram vários filósofos ao longo da história. Assim sendo, o idiotismo demonstra, de certa maneira, uma prática de liberdade. Início de citação. Diante da coerção da comunidade e da conformidade, o idiotismo representa uma prática da liberdade. O idiota, por sua própria natureza, é o desligado, o desconectado, o desinformado. Ele habita o fora impensável que escapa a qualquer comunicação e conexão.
Fim de citação. Assim, o idiota possui a capacidade de escolher livremente e de se desviar da conformidade, resistindo a essa acelerada comunicação da sociedade atual. Ele também pensa fora da caixa, ou seja, não está submetido a nenhuma plataforma que determine a sua forma de pensar e agir. Essa fuga da conformidade, ou seja, sua rebeldia, amedronta essa comunicação igualitária, pois, abre aspas, o idiotismo erige espaços abertos de silêncio, quietude e solidão nos quais é possível dizer algo que realmente merece ser dito, fecha aspas. Percebemos então que os dois autores compartilham da visão de que a hipermodernidade se caracteriza por uma intensificação das experiências e das demandas sobre os indivíduos. Hahn analisa essa questão no contexto da produtividade e da autoexploração, incentivadas pelo próprio sistema econômico, enquanto Lipovetsky observa isso na busca pelo prazer e pela novidade dos indivíduos. Portanto, embora os dois autores tragam focos distintos em suas análises da hipermodernidade, ambas se complementam, pois oferecem uma visão ampla das complexidades que envolvem essa era. Enquanto Hahn nos atenta para as consequências da autoexploração e do excesso de produtividade, Lipovetsky enfatiza a efemeridade e o hedonismo, que atravessam a contemporaneidade. Ambas as perspectivas nos incitam a refletir sobre os desafios da vida hipermoderna, envolvendo inclusive a dificuldade do exercício da paciência, em uma circunstância tão conturbada para a realização da filosofia. A autora Gleice Kelly de Moraes Lopes é mestra pelo programa de pós-graduação do mestrado profissional em filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Formada no curso de licenciatura em filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, possui interesses nas áreas de filosofia contemporânea, com ênfase nos seguintes temas: existencialismo, literatura, ética e educação. É professora de filosofia da rede básica dos anos finais e ensino médio. O trabalho Pensando a Filosofia no Contexto Hipermoderno, de Gleice Kelly de Moraes Lopes, aborda os desafios enfrentados pela filosofia em tempos de hipermodernidade. Conforme os conceitos de Giles e Hahn, a hipermodernidade é marcada pela aceleração da vida e superficialidade, onde a profundidade reflexiva da filosofia se torna desafiadora. Lopes destaca como a velocidade da informação e a cultura de produtividade afetam a prática filosófica, exigindo paciência e investigação profunda em um mundo cada vez mais efêmero. Ao conectar o pensamento de Lipovetsky e Hahn, a autora revela como a filosofia resiste a essa dinâmica. Hahn propõe o idiotismo como forma de escapar da conformidade imposta pela sociedade produtiva e hipermoderna, posicionando o idiota como aquele que resiste à comunicação acelerada e pensa fora da caixa. Assim, Lopes nos instiga a refletir sobre o papel da filosofia em promover a liberdade de pensamento num contexto que favorece o excesso de informação e controle social. Ambas as análises de Hahn e Lipovetsky complementam-se ao descrever a hipermodernidade, seja pela autoexploração produtiva ou pela busca incessante de prazer e novidade.
Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.